tem uma experiência com a presença nunca mais esquece. Entende? Então, assim, as pessoas falam muito sobre a voz dele. Sim. Tá? Mas, assim, a voz audível de Deus, você vai ver na Bíblia, que a voz audível de Deus, toda vez que Deus fala audivelmente, é porque alguma coisa muito difícil vai acontecer pela frente. Pode ver. Ei, Jesus. Toda vez que o Senhor fala audivelmente, é que vai vir muita prova pela frente. E você vai ter que ter uma âncora para dizer assim, eu ouvi Deus. Você vai ver na Bíblia, todas as vezes que Deus fala audivelmente, Sim. e dá uma ordem, é porque aquela experiência precisa ser um marco para te segurar. É uma âncora que segura teu barco. Entendeu? Sim. E ali, naquela ocasião, assim, eu não ouvi uma voz audível de Deus, eu ouvi uma voz no Espírito, né? Mas uma voz que dizia para mim, não, eu tenho um propósito para a sua vida. E ali eu entendi. A presença me envolveu de tal maneira que toda aquela angústia, talvez tenha sido o dia mais angustiante da minha vida, toda aquela angústia saiu com a presença. A presença me envolveu de tal maneira que eu saísse dentro de mim e ali entrou uma paz que nunca mais eu perdi. Uau. Hoje, quanto mais pressão eu tenho, mais paz eu tenho. Desde os 15 anos de idade. Nossa. Quanto mais pressão, mais paz eu paz. tenho. Eu entendi, eu comecei a entender que essa presença, ela produz uma paz que excede a todo entendimento. Né? Então, eu tive uma experiência forte ali e eu entendi que minha vida era dele. Eu fiz um voto com ele, falei, tá bom, senhor, aonde o senhor quiser. Eu me lembro que pouco tempo depois eu estava num retiro de adolescentes, e tinha uma música que dizia assim, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar eu vou. Tá? Era uma música que tinha na minha época, e eu me lembro que aquilo formalizou, sabe? E fui tocando a vida. Fui tocando a vida, e fui estudando, fui trabalhando, me formei na faculdade, e fui para o seminário, entendi que ia para o seminário. Eu não queria ser pastor, mas eu queria servir a Deus com capacitação. Sim. Né? Meu objetivo era esse. Né? Então o seminário não foi para ser não, pastor. Não. Conta um pouquinho qual era a sua missão. Quero ser o melhor ajudante de pastor. Na verdade, o meu chamado para o meu chamado para o ministério em si, assim, eu fui para o seminário, assim, a experiência que fui para o seminário é muito interessante, porque eu já estava praticamente formado, né, na faculdade, e eu estava namorando, e aí eu fui falar com o meu pastor sobre o meu casamento. Né? Fui conversar com ele um pouquinho sobre o meu casamento, e eu cheguei lá, o meu pastor estava angustiado. É um pastor tradicional. E, assim, eu sentei na mesa dele para pôr um aconselhamento, e eu vi o rosto dele um semblante muito caído. Eu falei, pastor, o senhor está bem? Foi a dica, cara. O cara abriu, sabe assim, o coração dele estava tão amargurado que ali, um garoto novo, ele começou a falar um pouco, assim, ele precisava falar. Sim. Né? E quando ele começou a contar tudo que ele vivia como pastor, sabe, o Senhor falou comigo, você foi chamado para isso. Você foi chamado para tirar a carga da vida dos pastores. Guarda essa expressão, porque a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Você foi chamado para tirar o peso de cima dos pastores. Ajudar os seus pastores. Aí eu fiz um voto naquela mesa, meu pastor falando, e eu do lado de cada mesa para ser aconselhado, ouvindo ele. Sim. Lógico, não dei conselho nenhum, só fui ouvido, né? Mas Deus falou comigo, tá? Você precisa ser um segundo bom pastor. Eu fiz um voto. Queria ser o melhor segundo que um pastor desejava no mundo. Meu Deus. Eu nunca quero ser o primeiro. Eu quero, na verdade, não quero ser servido, eu quero servir. Então, tudo que meu pastor não quiser fazer, eu vou fazer. Uau, cara. Tudo. Eu tinha 20 anos de idade. Que isso. Eu falei, tudo que meu pastor não quiser fazer, tudo que meu pastor não puder fazer, eu vou fazer. Uau. Todo serviço que for difícil mais para ele, eu vou pegar. Mas eu vou deixar ele. Então, assim, só que eu precisava me preparar. Né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa se você não se preparar? Sim. Então, eu fui para o seminário, e aí me formei no seminário, e me coloquei à disposição dele. O que o senhor quer que eu faça?